E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero conversar um pouco a respeito, da Reforma Protestante. Por que aconteceu, a Reforma Protestante? Tem um comentário de um protestante, que fez essa pergunta. Por que aconteceu, a Reforma Protestante? E de vez em quando surge, essa pergunta. No sentido de me dizer, olha, veja por que aconteceu na Reforma Protestante. Por que foi acontecer na Reforma Protestante? Analisar os fatos. Isso é importante, a gente que gosta desse tipo de assunto, para melhor a gente defender a nossa fé, a gente precisa saber um pouquinho, pelo menos um pouquinho, desse contexto histórico. Por que aconteceu a Reforma Protestante? Eu tenho aqui um livro do professor Felipe Aquino, para entender a Reforma Protestante. Esse livro aqui, da editora Cleofas, para entender a Reforma Protestante. Professor Felipe Aquino. Então, se você quer compreender melhor, eu indico a você adquirir esse livro para entender melhor essa questão. Porque ainda hoje, depois de tanto tempo, ainda vem esses comentários. Olha, por que aconteceu a Reforma Protestante? Querem justificar esse acontecimento mostrando os erros que houve, que a igreja não nega. Houve uma corrupção, muitos filhos da igreja se deixaram corromper naquele tempo. Como ainda hoje também, muitas pessoas da igreja, muitos filhos da igreja, do alto escalão do clero, muitas pessoas se deixaram envolver com a corrupção. Essa a igreja nunca negou. Então, esses comentários, por quê? Você já viu por que aconteceu a Reforma Protestante? Como que uma desculpa para o protestantismo. Bom, biblicamente, não há desculpa para o protestantismo. Nem historicamente. O protestantismo ele é desligado de tudo. Pode concordar comigo ou não, mas se você estudar honestamente, se você é um homem, uma mulher de Deus, quer estudar honestamente, você vai ver que o protestantismo está desligado da realidade. Aonde já se viu cada pessoa fazer do jeito que quer, fundar a própria igreja? Eu repito isso o tempo todo, dizer que é bispo e bispo sem ser. Isso não é bíblico, E a lógica, historicamente, a lógica humana é de não aceitar isso, de uma hora para outra eu vou lá e me torno bispo e fundo uma própria igreja. A lógica humana já detona o protestantismo. Já é uma coisa absurda, O protestantismo é algo absurdo. É um dos maiores erros da humanidade, com certeza. Mas por que aconteceu na Reforma Protestante? Como eu já disse, se você comprar esse livro para entender a Reforma Protestante do professor Felipe Aquino, da editora Cleofas, você já vai ter vai lhe ajudar bastante, Isso me ajudou bastante a compreender. Vamos lá. A desculpa é que o clero, a igreja, se corrompeu. E aqui eu já deixo de antemão você imaginar que toda a igreja se corrompeu, todo o clero se corrompeu, que nada se salvou ali. Se você pensa assim, você está redondamente errado, equivocado demais. Porque Jesus Cristo disse que as forças do inferno não poderiam vencer a igreja. Logo, ele não disse que não ia passar por tribulação, não ia ser tentados, não ia ser combatido. Mas falou que não ia, as forças do inferno não iam prevalecer. Então veja,
para aqueles que acham, né, que a igreja se corrompeu plenamente, né, todo o clero se corrompeu, ele está desmentindo nosso Senhor Jesus Cristo. Né? É aquela pergunta, você crê ou não crê em Jesus Cristo? Se você acha que a igreja, né, todo o clero, todo o magistério da igreja se corrompeu, 100% corrompeu, então tem algo errado, né, na sua interpretação. Porque para nós cremos na palavra de Cristo. Né? As forças do inferno não poderão vencê-la. Então é bom ter isso em mente. Então não foi e jamais será, né, essa generalização, né? Toda a igreja se corrompeu. Não, a igreja não se corrompe, a igreja não tem pecado. O que aconteceu, né, foi boa parte do clero, dos bispos, até mesmo papas, se deixaram, né, influenciar pelos erros desse mundo. Isso sim, a igreja já falou várias vezes. Boa parte se corrompeu, mas a igreja de Cristo não foi vencida. Os próprios filhos da igreja não conseguiram destruir a igreja. E nem vai destruir, porque a igreja é santa, é imaculada a igreja. Isso para quem entende. Quem não entende vai blasfemar, vai ver o pecado, né, nosso de cada dia. Mas quem tem um mínimo aí de inteligência, lendo as Sagradas Escrituras, lendo a história, lendo livros como esse que eu indiquei para você, você vai entender. Não, a igreja, ela é santa. Paulo diz isso, né? A esposa de Cristo é santa, não tem nenhuma mancha. Ela é santa. Ou seja, a igreja é santa. Bom, então, parte dos seus filhos se corromperam. Parte dos seus filhos se corromperam. Né? Como eu disse, é um erro gravíssimo você achar que todo o clero se corrompeu. Né? É um erro gravíssimo. Dito isso, a gente vai entendendo. Peraí, Lutero viu esses erros. Lutero viu esses erros. Um dos pontos mais questionados, que a gente vê até aqui nos comentários, e também o gatilho, né, para essa explosão de Lutero, foi a chamada indulgências, né, as indulgências. Como ele diz, né, a venda da salvação. Isso a igreja já explicou várias vezes, tanto é que as indulgências existem até hoje. Basta compreender o que é as indulgências. Naquele contexto, naquela época, o professor Felipe Aquino coloca aqui nesse livro que muitos pregadores, muitos professores, né, daquele tempo usaram um linguajar inadequado para explicar as indulgências, que era algo para aquele tempo, né, era algo estranho, né? Não souberam explicar adequadamente, muitos professores, e causou essa confusão com as indulgências. Mas veja, a igreja não acabou com as indulgências, tanto é que tem ainda hoje. Basta entender o que a igreja quer dizer com as indulgências. Mas por que aconteceu na Reforma Protestante? Então veja, Lutero viu, né, aconteceu tudo que a gente já falou aqui, esse mundanismo, né, mundanismo por parte de filhos da igreja, boa parte do clero se corrompeu, vivia ali luxuosamente, enquanto outra parte vivia miseravelmente. Então, né, de uma forma bem resumida, é isso. Houve erro gravíssimo, a igreja reconhece isso. Não se pode imaginar que todo o clero se corrompeu, que daí você vai bater de cara com a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E para ficar bem resumido, é isso. Houve esses erros. É bom você procurar entender o contexto da época. Aqui nesse livro, ele coloca o século XIV, século XV, né? Parte do século XVI, o que movimentava, né, aquela cultura daquele tempo, as dificuldades, né, as tribulações daquele período. O que a igreja vivia aquilo ali? Né? Os príncipes alemães, todo mundo reivindicava e todo mundo, uma boa parte, tinha
tinha ali um ressentimento com a igreja. Então, diante desse apelo de Lutero, o que aconteceu? Esse apelo de Lutero ganhou força devido àquele contexto da época. Muitas pessoas queriam, digamos assim, né, entre aspas, se livrar das unhas da igreja. Porque naquele tempo, a gente está falando de um tempo onde tinha reis, né? A igreja, ela tinha essa influência, né, da política. Tinha esse povo tudo envolvido ali na política. Então, vejam, havia muitos inimigos da igreja, muitas pessoas descontentes com a igreja, os camponeses, os príncipes alemães, ou seja, havia muita gente. Diante desse gatilho que surgiu de Martinho Lutero, essas pessoas que eram inimigas da igreja, digamos assim, que tinham uma vontade de se livrar da igreja, a Alemanha, né? Lutero tinha seu, né, patriotismo. Então, esse povo que queria, nesse sentido, né, se livrar da igreja, pegar suas terras, pegar o recurso que a igreja tinha, então, apoiou rapidamente Lutero para que acontecesse nessa revolução, né, protestante. Ficaram rapidamente do lado de Lutero. Então, lendo no contexto, você vai entender que o que se diz por aí, que era uma reforma religiosa, né, que Lutero tinha essa intenção, né, era um homem exemplar, religioso, uma pessoa guiada por Deus para fazer a reforma protestante, isso é errado, não é? Tinha muita política no meio, houve muita política, muito interesse, né, próprio. Não foi esse homem bonzinho enviado por Deus para criar o protestantismo, mas de forma nenhuma. Qualquer historiador honesto, que tenha um mínimo de honestidade, entende isso. Não foi. A reforma protestante não aconteceu, né, essa revolução protestante, dizer que o principal foi a causa religiosa, não foi. Né, não foi. E a gente encontra vários textos do próprio Lutero dizendo que não foi. Que a causa básica para que acontecesse a reforma protestante não foi religiosa. A causa básica, né, para acontecer a reforma protestante não foi religiosa. Lutero diz isso. Então, muitos protestantes, às vezes, fazem vista grossa para isso e acham que Lutero era aquele homem bonzinho, querendo ajudar. Mas não. Veja. O próprio texto de Lutero, a própria escrita de Lutero, aqui o professor Felipe Aquino, ele coloca aqui, né, no livro vários textos de Martinho Lutero, onde prova que a causa básica não foi religiosa. Então veja, vou citar aqui algumas falas de Martinho Lutero, que o professor colocou aqui no seu livro, para, né, entender a reforma protestante, para você ver que não foi jamais isso que muitos irmãos protestantes defendem. Esse homem bonzinho querendo ajudar as pessoas, querendo renovar a igreja. Então veja, abre aspas aqui para uma frase de Lutero, né? Abre aspas. A vida é mar, tanto entre nós como entre os papistas. Mas nós não os condenamos por sua vida prática. A questão é bem outra. Se eles seguem a verdade, mesmo que o Papa fosse um santo como São Pedro, para nós seria sempre um ímpio. Fecha aspas. Então veja, nessa primeira frase de Lutero, a gente vê claramente um ódio à hierarquia, né, ao papado. Mesmo, ele diz aqui, mesmo que o Papa fosse um santo como São Pedro, para nós seria sempre um ímpio. Então, por aí você vai vendo. Peraí, como é que ele diz isso? Mesmo que o Papa fosse um santo como São Pedro, para nós seria sempre um ímpio. Então, peraí. Ele diz que não está condenando a vida prática, né, dos papas. A questão é bem outra. A questão é outra. Então veja. Eu pensei aqui, antes de gravar esse vídeo, eu pensei assim, Lutero parecia estar, né, possuído por uma força inimiga da igreja.
Olha, mesmo que o Papa fosse um santo, como São Pedro, seria para nós, né, um ímpio. Então quer dizer que parecia uma pessoa possuída, de ódio, né, do papado. Ele queria destruir o papado. Então não parece uma obra da carne e do sangue, como disse São Paulo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Parece uma pessoa que está possuída. Então veja. Em 1512, né, quando ainda era católico, ele disse, abre aspas, o único verdadeiro pecado dos sacerdotes, enquanto tais, é o de trair a verdade. Fecha aspas. Então quer dizer que quando ele era católico ainda, em 1512, ele disse que isso era o único pecado, né, do sacerdote, que era de trair a verdade. Que é o que ele vai fazer. Em 1520, no opúsculo, né, A Nobreza Cristã da Nação Alemã, Lutero destaca entre os abusos a serem abolidos, olha aí, os abusos, segundo ele, a serem abolidos. A distinção entre sacerdócio e laicato. O magistério supremo do Papa e seu direito de convocar concílios. Olha o alvo dele. Né? Abre aspas. Não refuto a imoralidade e os abusos, mas a substância e a doutrina do papado. Fecha aspas. Viu aqui, nessa segunda frase de Lutero, mais uma vez, né? Abre aspas. Veja. Não refuto a imoralidade e os abusos, mas a substância e a doutrina do papado. Fecha aspas. Então veja, Lutero criou esse ódio. Não parecia uma pessoa possuída? Quer dizer que ele diz, não, eu não refuto a imoralidade nem os abusos. Então, quando um protestante vem defender, não, Lutero veio defender, Lutero veio refutar, né, veio denunciar a imoralidade e os abusos, o próprio Lutero está dizendo que não. O próprio Lutero está dizendo, não refuto a imoralidade e os abusos, mas a substância e a doutrina do papado. Não parece mesmo uma pessoa possuída? Né? Parece uma pessoa possuída. Então eu não refuto os abusos e a imoralidade. Por que é que ele diz isso? Né? Que não refuta a imoralidade, né, e os abusos? Porque a gente sabe, lendo a história dele, um pouquinho da história dele, a gente sabe que ele não tinha exemplo para fazer isso, né? Para refutar a imoralidade e os abusos. Para começar, o abuso dele foi que modificar as Sagradas Escrituras. Quando ele se deparou com o texto, né, o justo viverá pela fé, ele acrescentou a palavra somente. Então, já começou com um abuso aí terrível, né, modificando o texto bíblico. Então, como é que ele ia refutar os abusos? Ele já começou abusando, né, da boa vontade. Quando ele traduz a sua Bíblia, ele acrescenta a palavra somente, onde está escrito, né, o justo viverá pela fé. Ele acrescentou a palavra somente. E quando foi contrariado com a carta de São Tiago, né, onde diz que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé, ele também usou esse direito de abusar também e rejeitou totalmente a carta de São Tiago, né, na sua primeira edição. Então veja, então ele disse que não refuta os abusos, a imoralidade e os abusos, mas sim a substância e a doutrina do papado. Então, por aí, meus irmãos, você vai vendo. Aquilo que a gente falou no início do vídeo, né? Por que aconteceu a reforma protestante? Porque Lutero se apegou a essa desculpa da indulgência, onde houve abuso, né? Sim, a igreja reconhece que houve abuso ali, houve termos inadequados, pregações inadequadas, houve abuso, sim. Mas o próprio Lutero reconhece em um dos seus textos que não está preocupado em refutar, né, a imoralidade e os abusos. Não refuta a imoralidade e os abusos, mas sim a substância e a doutrina do papado. Ou seja, a luta era contra a igreja. Aquilo que parecia, né, uma luta justa
foi se mostrando, né, se mostrando um ataque contra a Santa Igreja. Lutero foi se esquecendo que a Igreja é guiada pelo Espírito Santo. Lutero foi se esquecendo de fazer uma reforma santa e provocou uma rebelião. Tanto é, falar em reforma santa, tanto é que no tempo de Lutero, surgiram vários homens e mulheres santas que fizeram uma verdadeira reforma na Igreja, que renovaram o clero com a sua santidade, né? Nos conventos, os beneditinos, as clarissas. Ou seja, houve sim, e antes disso, antes de estourar, né, a Revolução Protestante, os historiadores falam que já havia esse desejo, já havia começado essa reforma interna na Igreja. Como eu já citei, nos conventos, né, os beneditinos, os conventos das clarissas. Ou seja, é um erro pensar que estava tudo perdido, diz o historiador. Pode-se concluir, diz os historiadores, né? Abre aspas. Pode-se concluir que na época em que a reforma começou, a reforma da Igreja, de sua doutrina e de sua vida, apesar de todos os abusos ainda existentes, já estava em pleno andamento. Seria um erro querer considerar que os clérigos, em linhas gerais, não cumprisse com seus deveres pastorais, conforme as necessidades. Um terço do clero, mais ou menos, recebera formação universitária. O grande número de livros de sermões permite concluir que as pregações eram frequentes e teologicamente de boa qualidade. O desejo de renovação tomara pé nos conventos. Bons exemplos são a reforma dos beneditinos e os conventos das clarissas, né? Como eu já falei, uma freira douta e piedosa, e profundamente piedosa, né? Fecha aspas. Então veja, essa reforma, para alguns historiadores, já estava, né, em pleno andamento, essa reforma interna, essa reforma, né, da Igreja. Essa reforma da Igreja. Então veja, ele diz aqui também no livro, né, que tem um ponto que ele diz assim: Lutero tinha razão, mas não soube agir corretamente. Ele pegou uns pontos que ele tinha razão, estava havendo sim, né, uma corrupção, estava havendo sim um relaxamento espiritual naquele contexto, no século XIV, no século XV. Houve sim ali um relaxamento, né, espiritual por conta desse movimento renascentista. Ele vai colocar aqui no seu livro, né, por causa desse movimento renascentista. Então, os papas foram influenciados por esse movimento renascentista e deixaram, né, de fazer essa reforma partindo do clero, partindo da cúria, né, partindo deles. Mas veja só, o Espírito Santo, a igreja guiada pelo Espírito Santo, começou a agir nos conventos, nos corações de homens e mulheres, mostrando um caminho de santidade. Isso aí vai renovar o clero, né? Vai renovar o clero. Ou seja, o Espírito Santo assiste, né, a igreja. Teve aquela reforma, né, silenciosa, santa, na igreja. E Lutero saiu para fora, Lutero saiu para a rebelião, né, para o confronto contra, né, o papado. Você viu que a frase que ele disse, né, mesmo que São Pedro, mesmo que o Papa fosse santo, como São Pedro, seria para ele, né, sempre, né, um ímpio. Ou seja, ele diz: não refuto a imoralidade e os abusos, mas né, a substância e a doutrina do papado. Ficando claro que foi por isso que aconteceu a Reforma Protestante, que foi uma ação demoníaca, podemos dizer. Foi uma ação do diabo romper, dividir os cristãos. Foi uma ação do diabo, né? Você vê que Lutero parecia estar possuído quando ele diz isso. Mesmo que o Papa fosse santo como Pedro, seria sempre um ímpio. Então, há uma luta contra a igreja. O protestantismo é uma luta, né, contra a igreja de Cristo. E vamos para
para o texto bíblico. Se você chegou até agora, no finalzinho desse vídeo, eu sei que ficou um pouco longo, né? Veja esse finalzinho de vídeo. Na Sagradas Escrituras, não existe, né, nenhuma rebelião onde alguém se rebelou contra o homem de Deus e que tenha sido, né, aprovado por Deus. É evidente, né? A coisa já é lógica, né? Ninguém que se revoltou contra Moisés se saiu bem. Deus gostou. Um rei, que eu gosto de usar bastante o texto, né, o rei Jeroboão, que se revoltou contra Roboão, né, o rei legítimo, o rei da tribo de Judá, onde tinha, né, o sacrifício legítimo, ele cometeu um erro. Se você for lá no texto bíblico, lá em 1 Reis, capítulo 12, você vai ver, ler um capítulo 11, né, um pouco antes, você vai ver que o rei Roboão cometeu o erro, cometeu uma falha. O rei Jeroboão foi questionar, e o rei Roboão manteve, né, o seu erro. O que aconteceu? O rei Jeroboão construiu 2 altares para impedir o povo ir à casa de Deus, né, ao lugar do culto legítimo. Roboão criou 2 altares, criou ali um cisma religioso. Então, se você comparar aquele cisma religioso de Roboão com o protestantismo, você vê claramente que Deus condenou. Miguel, mas a igreja tinha pessoas erradas, os papas errados. Sim, a gente já disse aqui, os papas errados, havia muitos bispos, né, mundanos, houve esse erro, houve. Mas o fundar a própria igreja não é a solução, não resolve, né? Como fez, né, o rei Jeroboão. Ele quis fundar a sua própria igreja para impedir o povo de ir, né, a Jerusalém e foi condenado por essa ação. Ou seja, isso mostra para mim e para você que Deus não quer essa ruptura. Deus não quer essa ruptura. Por mais difícil que seja você entender, mas a ruptura será sempre pior. O que o protestantismo fez, seguiu, né, foi um caminho pior, muito pior. Como já disse, né, houve santos e santas do tempo de Lutero que fizeram uma reforma de verdade. E Lutero saiu para fora, levou muita gente da igreja, e hoje essas igrejas, né, essas pessoas foram se subdividindo. Você vê que a tese não se sustenta de Lutero, porque ninguém quis ficar com ele. Logo na sequência surgiram, né, outros reformadores que quiseram reformar a igreja de Lutero. Então isso prova que ele estava errado, né? Como eu disse, o rei Jeroboão, no texto bíblico lá de 1 Reis, né, capítulo 12, foi condenado por esse cisma religioso, por separar o povo de Deus. Ele foi condenado ao construir os seus próprios altares. O que fez Lutero? Lutero saiu, rompeu com a igreja, construiu a sua própria igreja, por conta própria, e isso, biblicamente, é um ato de condenação. Né? É um ato de condenação. Então, o protestantismo, ele não tem, né, a aprovação das Sagradas Escrituras. Aconteceu a reforma protestante, chamada de revolução, eu chamo de rebelião, porque foi uma grande, né, rebelião, mas ela não tem aprovação nenhuma nas Sagradas Escrituras. E usar e achar que Lutero foi um bonzinho, porque o clero se corrompeu. Não, pessoas do clero, pessoas, filhos da igreja, muitos se corromperam, mas a igreja não se corrompeu. A igreja é santa. A igreja não errou o caminho nem vai errar. A igreja não será vencida, como disse as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E Lutero não soube enxergar isso. Influenciado, né, pela política, pelo desejo de libertação, né, de libertação. Então, é tudo isso. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu quis mostrar nesse vídeo. Adquira esse livro do professor Felipe Aquino, né, para entender a reforma protestante. É evidente que a gente, falando aqui meia hora, de uma forma bem resumida, o bom mesmo é você estudar com mais tempo, né, com mais paciência, né, esse assunto. Porque eu sei do que estou falando para você. Né, eu sei o que estou falando para você. Nada justifica um homem fundar a própria igreja. Ele tem que se entender, tem que procurar se entender, procurar discernimento, tem que ser humilde, se colocar diante de Deus, refletir
para entender melhor as coisas. Né? E não sair da igreja e fundar a própria igreja. Por quê? Porque isso não funciona. A gente vê que o protestantismo não funciona. Repito, Lutero saiu da igreja. Na sequência, outras pessoas saíram da igreja de Lutero. Então, se a igreja de Lutero estivesse certa, aí eu pergunto a essas pessoas que saíram, por que vocês saíram? Eu gosto de perguntar isso nos comentários, né? Ah, mas Lutero estava certo. Eu digo, então por que vocês não estão na igreja de Lutero? O que prova que não foi da vontade de Deus. O que prova que não tem, né, a aprovação de Deus. Se tivesse, só tinha, né, a igreja de Lutero, a igreja luterana. Né? Não tinha essas milhares e milhares de seitas espalhadas pelo mundo. Então é isso aí. Vou ficando por aqui, né, que já passou de meia hora, né, quase meia hora esse vídeo. E é isso aí. Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.